Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês que são aí seguidores das nossas redes sociais, PR Leandro Cardoso Oficial. Você que está aí vendo esse vídeo, todos os dias nós trazemos uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar de um profeta bem conhecido, o profeta Elisha Hanavi, profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que é chamado profeta da unção dobrada. O profeta Eliseu vai ser o profeta sucessor do profeta Elisha Hanavi, do profeta Elias. E ele aparece a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, num período que o profeta Eliarro, o profeta Elias, queria desistir. Deus manda o profeta Eliarro, o profeta Elias, ungir seu sucessor, profeta Eliseu. E eu gostaria de ler, mas antes disso, se inscreve no meu canal aí, Pastor Leandro Cardoso, dá um like, compartilha, para que mais vidas sejam alcançadas. Estou aqui em Maceió, na Praia da Ponta Verde, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Gostaria de compartilhar com vocês. Segundo Reis, capítulo número 2, que diz assim, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde estás, o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma banda e a outra banda, e Eliseu passou. Versículo de número 15. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha que coisa tremenda. O profeta Eliseu vai profetizar no período de 800 a.C., no período do rei Acabe, um trecho ainda do rei Jeroboão e do rei Jorão. Nós sabemos que Eliseu, ele acompanha Elias, e ele vai passar, antes de receber a unção dobrada, por Betel, Jericó e pelo Jordão. Diz o texto que em 3 períodos o profeta Elias manda que ele retrocedesse, que ele fosse embora. Mas ele declara, viva o Senhor, que eu não te deixarei e não te abandonarei. Diz o texto que depois de passar Betel, Jericó e o Jordão, Elias sabia que seria tomado pelo Senhor. Nós sabemos que Elias vai ser arrebatado vivo. O arrebatamento interessante que é para a igreja, mas Enoque anda com Deus, Deus toma para si. O arrebatamento interessante é para a igreja, mas o profeta Eliarro, o profeta Elias vai andar com Deus e Deus toma para si. Então nós entendemos que tem coisas que dá para ser antecipada no mundo espiritual. Diz o texto que Elias, antes de subir, pergunta para ele, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado. Eliseu lhe disse, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias vai falar, dura coisa pediste, mas se me vir subir, isso acontecerá. Interessante que Elias é separado do profeta Eliseu por uma carruagem de fogo, e a Bíblia diz que ele sobe num redemoinho. Eu acredito que ele sobe no carro de fogo, mas a Bíblia está mostrando que ele sobe num redemoinho. E diz o texto que agora
depois de lançar uma procura, uma busca pelo profeta Eliarro, a Bíblia diz que ele, diante do Jordão, ele vê Elias subindo. A sua vitória está em ver alguém subindo. A sua bênção está em ver alguém sendo abençoado. Porque todas as vezes que um irmão meu recebe uma bênção, é sinal que a minha está próxima. É sinal que aquele que prometeu é fiel e vai fazer acontecer. Diz o texto bíblico que agora ele pega a capa do profeta Eliarro, toca no Jordão, o Jordão se abre, ele passa a seco. E não só eu falar que eu recebi, não só eu entender que eu recebi, os homens têm que ver e Deus tem que testificar. Por quê? Porque existe pelo menos um reconhecimento em 3 âmbitos. No âmbito espiritual, a Bíblia diz que quando os filhos de Cefas, o sacerdote, foram expulsar os chedins, os demônios, diz a Bíblia que eles deram uma surra nos filhos de Cefas, disseram: nós bem conhecemos a Paulo, conhecemos Jesus, mas não conhecemos você. Ou seja, o mundo espiritual tem que te reconhecer. Diz o texto que quando Paulo passava, aquela mulher endemoniada falava pelos demônios, pelos espíritos dela: olha, esses homens que estão passando aí são homens de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui na feira com um diácono chamado Adalberto, em São Paulo, e ali nós fomos comer um pastel e um demônio se manifestou. E o interessante é que aqueles demônios pegou a madeira e começou a bater, todo mundo começou a sair correndo. Eu e o Adalberto, nós se aproximamos dele e eles disseram assim, os demônios que estavam naqueles homens: em você nós não podemos tocar. Por quê? Porque nós éramos conhecidos lá no céu. Você tem que ser conhecido no céu, tem que ser conhecido na terra também. Como o profeta Eliseu começou a andar, o povo passava e a mulher sulamita dizia para o seu marido: aquele homem que está passando é um profeta de Deus. Você tem que ser reconhecido na sua sociedade e você tem que ser reconhecido pelos anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos, quando desceram, eles falaram acerca de Pedro e deram livramento para Pedro. E os anjos foram até Cornélio anunciar de Jesus. Entenda, depois que ele vê Elias subir, ele recebe a porção. Diz o texto que agora ele vai pegar aquela capa e vai abrir o Jordão. E com Eliseu em 2 Reis, nós aprendemos que o ministério profético é vasto, é grande. Por quê? Porque o profeta Eliseu, se você ler 2 Reis, do capítulo 1 do capítulo 2 até o capítulo de número 14, nós veremos que tem milagres que são feitos com sal, tem milagres que são feitos com banho, tem milagres que são feitos com tangedor, tem milagres no ministério profético que são feitos com a palavra, tem milagres que são feitos com ursos, tem milagres que são feitos com ossos e tem milagres que são feitos pelo machado. Então entenda, o ministério profético é vasto. Diz o texto que ao receber a unção, ele vai sacrificar. Quando ele é chamado por Deus, ele era boieiro e andava diante de 12 juntas de boi. Quando o profeta o envolve com a sua capa, a Bíblia diz que ele pede para ir sepultar os seus pais. Aí Elias vai transferir para ele: o que eu te fiz, você sabe que não veio de mim. E a Bíblia diz que ele, se sacrificando as 12 juntas de boi, ele vai seguir o profeta. Por que, pastor Leandro Cardoso, que ele vai sacrificar? Porque ele vai entender que haveria uma possibilidade, no meio das dificuldades, das crises, ele querer retornar, retroceder. Então a Bíblia diz que aquele que milita a boa milícia não pode ser embaraçado com as coisas dessa vida. Paulo vai falar: deixando as coisas que para trás ficaram, seguindo ao autor da minha vocação, que é o Senhor. Então focaliza o futuro, à frente, o que Deus quer fazer. Se prepara muito para ser usado por Deus, porque quando Deus chama, Deus respalda. Quando Deus respalda, Deus supre. Quando Deus supre, Deus envia. E quando Deus envia, não falta nada. Jeová de Rei, Deus provedor, ele vai cuidar de você. O profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, ele diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha em prol daqueles que ele chama. Quando ele chama, ele capacita. Ele não pega capacitado, ele escolhe os dele e te capacita. Ele vai dar experiências maiores para o profeta Eliseu. Então se lança, acredita, se prepara, porque é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade
do que ter a oportunidade de não estar preparado. Você vai se quebrar, vai fazer feio. Se prepare, ore muito, jejue, leia, suba ao monte se preciso, honre, seja submisso, sirva, porque a maior vitória de Eliseu eu vejo no segundo livro de Reis, quando o rei Jeroboão estava cercado com 3 reis. Diz o texto bíblico que alguém deu a referência de Eliseu. Alguém falou: tem aí algum Hanavi para nós buscarmos? Eles têm Elixá, o profeta Eliseu, aquele que servia água no copo do profeta Elias. Que Deus possa te abençoar, te dar vitória, te exaltar, para o nome dele ser glorificado. Eliseu significa: o Senhor é salvação. Deus tem salvação. Eu gostaria de orar por vocês. Pai, pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, alcança essa vida, esse chamado, esse ministério. O Senhor investe em quem investe em missões. Então os abençoe de uma forma toda especial, eterna, para que eles possam glorificar o teu nome e levar a tua palavra. Sou o pastor Leandro Cardoso. Segue aí o nosso canal, se inscreva, ativa o sino, compartilha, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe vocês.